É sempre um desafio você seguir uma série, como nós estamos fazendo, passando por qualquer texto, sem saltar nos pontos mais polêmicos ou complexos, ou, se alguém poderia dizer assim, textos extremamente melindrosos. Eu gosto sempre de entender que o culto de hoje, como todos os demais, não se resume apenas ao fato de eu ter que corrigir algo no contexto da igreja, mas também no aprendizado. O apóstolo Paulo se depara com uma situação bem escandalosa no contexto da igreja em Corinto. Observamos que nós estamos a 4 capítulos, por onde já passamos algumas semanas, refletindo sobre 2 temas básicos: a arrogância, a ignorância das pessoas e a tentativa de mostrar que são sábios. Paulo confrontou de todas as formas a sabedoria desse mundo, mostrando a supremacia e o poder de Deus que está acima de todas as coisas. E só depois que ele desvencilhou-se desse tema propriamente dito, que ele se depara com esse novo assunto, que diz respeito à vida moral de cada pessoa. E observe que o apóstolo faz uma observação importante. Eu não estou falando dos impuros do mundo. Eu acho que esse é um dos assuntos que nós temos falado repetidas vezes, que a Bíblia, na sua maioria absoluta, foi escrita para crentes. Pessoas que conhecem a Deus, têm experiência com Deus, vivem com Deus, sabem tudo sobre Deus. E não podemos, em hipótese alguma, ignorar os fatores de que o mundo lá fora, pelo fato de não conhecer a verdade, não estar envolvido com a palavra de Deus, não tem necessariamente, vamos dizer, a razão ou a obrigação de seguir os parâmetros que nós conhecemos na Escritura Sagrada. Eles andam conforme a vista dos seus próprios olhos e fazem aquilo que acham que é certo. Quando o apóstolo Paulo traz para nós esse desafio, ele está dizendo assim: eu estou falando para homens de Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, que estão dentro do seio da igreja, pessoas que estão dizendo-se sábios e, por incrível que pareça, alguns até se achando mais espirituais e mais cristãos e mais santos do que outros. E isso nos leva ao maior desafio de tirar as vendas, as máscaras e de abrir o coração para a sinceridade. Eu comparo esse episódio de hoje como se Paulo tivesse dito assim: tem um leproso aí no meio, cujas chagas estão completamente apodrecidas, mas ele está disfarçado, vestindo as roupas mais nobres e mais chiques por cima das chagas. Ele está escondendo a sua imundícia. E então nós estamos hoje diante de um desafio para descobrir que a igreja do Senhor, e de vez em quando a gente precisa lembrar disso, um dia desse eu falei sobre esse assunto, que de vez em quando alguns irmãos, na sua simplicidade, dizem assim: nós deveríamos ser de novo como os irmãos da igreja primitiva. E tem-se uma ideia de que a igreja primitiva era as igrejas perfeitas, santas, sem defeito. Mas de repente nós estamos aqui, nos primeiros séculos do cristianismo, e nós encontramos comportamento que talvez até hoje deixa arrepiar até o cabelo do relógio de algumas pessoas. E aí alguém pensa assim: meu Deus, a igreja primitiva tinha isso? Tinha primitiva sim. Os irmãos faziam essas coisas. E isso são, o pecado é tão antigo quanto o homem. E sempre atuou de maneira muito sorrateira na vida do ser humano. Destruição é o que está a sua armamento, a sua faca principal. Então hoje nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quer trazer com essa reflexão. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção dos irmãos aqui é que o acontecimento, que a impureza da igreja, eu espero estar falando apenas para os irmãos de Corinto e não para os irmãos da DGO, mas é preciso que nós todos colocamos a nossa mente, a nossa razão, o nosso sentimento. É preciso que todos nós coloquemos assim um certo teor de sentimento espiritual para avaliarmos a nós mesmos
e descobrir se nós não estamos numa situação parecida com essa, porque o texto está dizendo assim: há uma impureza na igreja maior do que a que existe entre os pagãos. Ou seja, a igreja que deveria ser o modelo, que toda vez que nós falamos da igreja do Senhor, pelo fato de serem pessoas santas, conhecedoras do Evangelho, nós temos como premissa que o cristão tem que ser muito melhor do que o mundo. Mas aqui em Corinto, a realidade é outra. Os irmãos não estão vivendo à altura da sua fé. Então, no segundo episódio, o apóstolo vai dizer o seguinte: é preciso que haja na igreja, e de vez em quando as pessoas perguntam por isso, por que que acontece? Por que que a igreja, a Assembleia de Deus é tão arcaica, é tão antiquada? Ou por que que o pastor Natanael é tão antiquado que um crente que fez alguma coisa tem que passar por uma disciplina e depois ele tem que vir aqui na frente e dizer: irmãos, eu já resolvi, eu quero que os irmãos me restaurem e me abençoem, me perdoem e me coloquem de novo na comunhão. Isso com toda a discrição, com toda a maneira correta e sensível de olhar a vida de cada um, mas a disciplina é algo que tem que acontecer. Porque se não acontecer, o mal também serve de exemplo para os outros. E ele se multiplica. Quando uma coisa ruim acontece, todo mundo começa a fazer a mesma coisa, daqui a pouco todo mundo começa. Não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos atrás, aqui na nossa cidade, no Distrito Federal, uns garotos aí, vândalos aí, brincando aí, querendo se divertir às custas dos outros, tocaram fogo no índio. Lá na praça, no plano piloto. Foi só esse episódio isolado e nunca mais aconteceu de novo? Não. Quando tocaram fogo nele, várias outras cenas se repetiram. E de vez em quando, olha, fulano tocou fogo em alguém, tocou fogo em não sei quem, fulano tocou fogo no bêbado, tocou fogo no mendigo. E as pessoas vão se repetindo. Principalmente quando não há uma correção autêntica. Paulo está dizendo hoje para nós: é preciso haver a correção quando há erros graves como esse no seio da igreja. A terceira coisa para concluir, e eu acho que Paulo deixa bem claro, e geralmente quando as pessoas leem esse texto se escandalizam logo de cara, porque dizem assim: puxa, então o negócio é duro, entrega logo ele para Satanás. Ora, você precisa entender o contexto geral da Escritura. A Bíblia diz que esse mundo jaz no... Satanás chegou a dizer para Jesus assim: olha, eu te dou todas as glórias desse mundo, porque me pertence, foi dado a mim. De quem é esse mundo? Quem é que reina nesse mundo? O mundo e as suas concupiscências e todas as suas trevas e todas as suas maldades está sob domínio de Satanás. Então, quando você está debaixo da graça de Deus, você está no reino de Deus. Quando você está fora do reino de Deus, você está no reino das trevas e pertence ao reino de Satanás. Então, Paulo está dizendo assim: tira ele daqui, deixa ele se virar sozinho lá. Pode ser que a vida, o sofrimento, as lutas lhe ensine a sofrer na carne, para depois o arrependimento trazer, quem sabe, a esperança de salvação. Como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse episódio que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 5, é uma coisa que Paulo falou assim: é um pecado pior do que o que comete-se no mundo. Um pecado de incesto. Alguém nesse contexto aqui estava tendo um relacionamento com a madrasta. Ou se fosse, mesmo que os dois, o pai e a madrasta, tivessem sido divorciados, a lei de Moisés deixava bem claro que o filho não poderia desposar a ex-mulher do pai, em hipótese alguma. E nós estamos vivendo num contexto de aberrações. O povo naquele contexto, principalmente pelas influências que ainda tinha do gnosticismo judeu, que o povo fazia todo tipo de pecado, cometia todo tipo de atrocidade, e achava que isso não tinha nenhum problema, e que quanto mais pecasse, melhor ainda para eles. Mas esse tipo de pecado, eles não cometiam. Porque eles se escandalizavam. Às vezes, eu estou conversando às vezes com alguns irmãos, e eu fico pasmo com algumas coisas. Antigamente, há uns 15 ou 20 anos atrás, acontecia algumas coisas na sociedade. Você morava numa rua, numa quadra, e de repente acontecia alguma coisa com uma das nossas meninas, uma das moças que acontecia engravidar fora do casamento. O pai mudava de cidade. O pai ficava escandalizado, ficava desesperado, chorava. A família tinha um luto como se tivesse morrido alguém da casa. E ficava todo mundo angustiado. Meu Deus, que sofrimento aconteceu. E vamos embora daqui, porque isso é uma tragédia nos aconteceu. Hoje acontece no meio da igreja.
E as pessoas estão olhando assim, fulano, sabia? Verdade. Não tem nada, não tem problema nenhum. O que Paulo está dizendo assim, eu estou impressionado como vocês são tão arrogantes, vocês são tão presunçosos, se acham tão sábios, tão santos, vocês se acham tão poderosos e chegam a dizer até que são melhores do que outros, e vocês não estão nem sentindo dor com uma coisa dessa. Lá no Antigo Testamento, nos tempos bem antigos, nós temos um episódio parecido. Naquele contexto, eu vou narrar essa história para vocês entenderem melhor, porque Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Mas no dia do casamento, Labão lhe entregou a irmã mais velha, Lia. E disse ele, mas não se preocupe não, trabalhe mais 7 anos que eu te dou também a Raquel. E aí ele trabalhou e ele ganhou do seu sogro as 2 filhas. O sogro deu a elas, cada uma serva. A Lia deu Zilpa. E a Raquel deu Bila. Com o passar do tempo, devido à demanda, à concorrência pela maternidade, essas mulheres acabaram sendo oferecidas para Jacó, que também se tornaram esposas de Jacó. Então Jacó tinha Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Você vai encontrar lá em algum lugar do texto do Antigo Testamento, diz que o filho mais velho de Jacó, que era Rúben, se deitou com Bila. O texto não entra em detalhes. Não conta muitos pormenores disso aí, mas diz uma coisa. Jacó ficou sabendo. Se o texto não entrou nos detalhes, tudo bem. Mas eu imagino que Jacó ficou sabendo e não quis entrar em muita demanda, não quis causar muitos atropelos e deixou as coisas passarem. Mas um dia, Jacó estava velho no leito, na hora da morte. E como era bem costume, principalmente por ele ser o patriarca, ele teria que abençoar todos os seus filhos, porque os seus filhos seriam a nação de Israel, o povo santo, escolhido por Deus. E Rúben era o primogênito. A bênção que Jacó daria a Rúben era o dobro de todos os outros seus irmãos. Metade da bênção era para Rúben, a outra metade para dividir para os 11. O primogênito era o mais privilegiado entre todos os filhos. Ele herdava todos os privilégios do pai, todas as responsabilidades, e era considerado a pessoa mais importante no contexto daquela família. Poderíamos dizer que Rúben seria, sem dúvida alguma, a nação de Israel. Mas quando ele chegou na frente do seu pai falou, filho meu, eu te abençoo, mas não como deveria abençoar. Você é o primogênito, deveria ser o mais proeminente, mais brilhante entre todos, mas não será, servirá a teus irmãos, porque você maculou o leito do teu pai. No teu lugar vai assumir Judá. E aí você não precisa nem falar mais nada. Judá foi que se tornou a nação dos judeus. Judá foi de onde nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus, e o leão da tribo de Judá. Judá foi a mais abençoada de todas as tribos. Por sinal, todas as outras foram desfaceladas e espalhadas pelo mundo afora e se tornaram escravos e se perderam. Mas Judá é a única que subsiste até hoje. Se Rúben não levou uma punição severa quando cometeu o pecado, teve um prejuízo grande não recebendo aquilo que deveria receber. Todo pecado tem consequência. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui hoje, e eu acho que a Bíblia tem essa peculiaridade, essa coragem, essa ousadia de abordar assuntos dos mais escabrosos possíveis. E por quê? Ah, meu Deus do céu, por que não se passa a mão por cima? Por que não se trata esse assunto? Nós somos muito puritanos nesse aspecto. A maioria das famílias, das mais nobres famílias da sociedade de hoje, teriam dito assim, não, isso abafa, não conta isso, não escreve isso, não publica isso, não fala isso, não diz nada sobre isso. Mas o Espírito Santo de Deus diz, não, coloca no jornal, bota na Bíblia, escancara para todo mundo saber, que eu quero que eles saibam que o pecado tem consequência desastrosa. E que o povo de Deus tem a responsabilidade
de, na pior das hipóteses, ser melhor do que um povo pagão que não conhece o Senhor. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Você não está, e vamos dizer, imune a cometer os erros. Você não está, vamos dizer assim, você não tem direito de errar. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós cometemos as nossas aberrações, as nossas atrocidades. Mas você tem uma responsabilidade. Você não pode ser pior do que um ímpio. Um ímpio que não teme a Deus. Como estão hoje as nossas vidas? Como está hoje a nossa sociedade cristã? Porque o padrão que tem lá no mundo é que rapazes e moças de 12, 13 anos fazem sexo normalmente. Mas eu pergunto, o que você conhece desta Escritura Sagrada? O que a palavra de Deus tem falado para você desde o dia que você entregou o seu coração para Jesus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que se fala hoje daquilo que as pessoas proclamam, do que as pessoas adoram, a idolatria desse mundo deixou de ser ídolos de barro e de pedra para ser ídolos de todas as sortes de imundícias, pornografia, todo tipo de pecado que se acontece na nossa sociedade, camuflados. E talvez dissesse assim, mas não conta isso, não fala isso, não mostra aquilo, não conta aquilo outro, porque é muito escandaloso. Paulo realmente chegou a dizer o seguinte: existe coisa entre eles que só falar já é pecado, quanto mais o que eles estão fazendo. Não pode nem se mencionar. Mas o texto está dizendo que a igreja do Senhor precisa se proteger da impureza moral. Porque você pode observar o seguinte, o que está acontecendo lá em Corinto é apenas um homem, é apenas uma pessoa. Paulo está falando de uma pessoa individualmente. Diz assim, então o que tem a ver essa pessoa? Só uma, não é problema, pega essa pessoa e faz alguma coisa. Mas vocês lembram-se, por exemplo, o que aconteceu com Acã? Durante a liderança de Josué? Acã desobedeceu e roubou a capa babilônica, uma barra de ouro, e trouxe, escondeu dentro da sua tenda, e o Senhor disse, olha, tem um pecado aí, e toda a nação perdeu a guerra. Nós não podemos subestimar o poder das trevas. Mas uma coisa é certa, é melhor um pecador confesso. É melhor alguém que diz assim, eu pequei, eu errei. É melhor fazer como o filho pródigo, pequei contra o céu perante ti. Eu estou arruinado, preciso da tua ajuda, do teu socorro, da tua misericórdia. Eu sou um pecador, me disciplina, me corrige, logo me dá uma sentença, faz qualquer coisa comigo que eu não estou em condições. É melhor fazer como os leprosos lá no Antigo Testamento. Não chegue perto de mim porque eu sou imundo, não chegue perto, não chegue perto. Eu sou imundo, é melhor fazer isso do que viver na hipocrisia. Esse é o texto. Essa é a mensagem de Corinto. Esse é o desafio de uma igreja se comprometer com a palavra de Deus. Esse é o desafio. E Paulo diz assim, e eu não estou nem conseguindo acreditar que vocês, além de serem arrogantes, não se entristeceram com isso e não deram a esse personagem nenhuma correção necessária. Uma pessoa pode até fazer as coisas erradas no contexto da igreja, mas não sem o conhecimento de todos. Mas quando todo mundo fica sabendo, é preciso que haja uma punição. Você não pode estar no contexto do reino de Deus, louvando, cantando, pregando, ensinando, fazendo aquela coisa toda, com a vida destroçada. Não pode ser. Então Paulo disse assim, ele precisa ser disciplinado. Você se lembra? Lá no Antigo Testamento, havia uma doença incurável. Naquele contexto, a lepra era pior que o câncer hoje. Um leproso não tinha esperança e não tinha medicina para resolver. A doença era curada a única forma de se tratar a doença era espiritualmente, porque quem cuidava da lepra era o sacerdote. Era ele que fazia todas as inspeções, era ele que fazia os exames, era ele que fazia a depilação do corpo para ver se tinha alguns sinais de lepra, de recuperação. Era ele que fazia todo o ritual de cura, de orações, de azeite, o que tivesse que passar, era o sacerdote que fazia, era considerado uma doença. Porque na verdade a lepra é um verdadeiro sinônimo do pecado hoje. Começa devagarinho,
Uma manchinha aqui, uma coceirinha ali, uma coisinha lá, e vai crescendo, e vai se espalhando, e vai entrando, e vai se tomando conta de tudo. Lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa ficava leproso, você está leproso? Tá. Sai de dentro da sua casa rapidinho, e vai lá para aquele fim de mundo ali, se isola lá da sociedade. Você não pode ter contato com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, com ninguém. Você está isolado. Não pode ter nenhuma associação com ninguém, porque você é leproso. E tem mais um detalhe. A lei ainda dizia o seguinte: se você perceber que alguém está se aproximando de você, você tem a obrigação de gritar: ah, não chegue perto, eu sou imundo. E ai dele, se não dissesse isso. Você se lembra dos 10 leprosos? Jesus, bem de longe: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diz: vai até o sacerdote e se apresente diante dele. Estavam leprosos. Mas o sacerdote, quando alguém pensava que estava curado, era o sacerdote que fazia o exame. Rapava o pelo com a navalha afiada da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça. Quando ele voltava lá no sacerdote, que o sacerdote raspava o pelo todinho, se não tivesse nenhuma mancha de lepra, o sacerdote levava ele para um outro isolamento e ficava mais 7 dias. Voltava depois dos 7 dias, fazia de novo o exame, raspava o pelo de novo e dizia: agora você está curado, pode voltar para casa. Quando Jesus disse para aqueles homens: vão até o sacerdote e se apresentem, Jesus colocou neles o desafio da fé. Os sujeitos saíram leprosos no caminho da casa do sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho foram curados. Todos eles, segundo diz o texto bíblico, os 9 foram até o sacerdote se apresentar e fazer todo esse ritual de depilação dos pelos durante 2 semanas seguidas. E um deles voltou e disse: não farei mais o exame, já tenho certeza que estou curado, sei que foi Jesus que me curou, vou voltar atrás da multidão, vou adorar para sempre aquele Deus, aquele Senhor, aquele Cristo, e eu nunca mais vou voltar para essa vida que eu estava vivendo agora. E a Bíblia diz que ele voltou atrás de Jesus, correndo atrás da multidão, dando glória a Deus em alta voz. Chegando perto de Jesus, se prostrou e o chamou de Senhor e Mestre. Como nós estamos fazendo uma paráfrase entre as duas coisas, quando uma pessoa fica leprosa, é isolada, o apóstolo está dizendo que pessoas com esse tipo de atitude estão leprosos espiritualmente e não pode conviver com a igreja, no seio da igreja. Eu vou dizer aqui uma coisa assim que é muito comum da nossa: a comunhão da igreja envolve a ceia do Senhor, envolve a adoração ao Senhor, envolve o nosso culto a Deus e tantas coisas que fazem parte do nosso elevo espiritual, que essa pessoa nessas condições não pode permanecer, porque Paulo considerou esse pecado ultrajantes. Quem praticou tamanho ultraje, seja retirado de entre vós, porque essa disciplina é necessária para que ele consiga acertar com o caminho da verdade. Sabe que algumas pessoas não conseguem assimilar isso se não sofrer na pele. Quando você está no reino de Deus, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Se você está debaixo da bênção de Deus, então Deus está com você, está te protegendo. Aí quando você sai dela e vai para o mundo, você não tem mais a proteção de Deus, você não está mais habitando debaixo da sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todas as proteções, todos os perigos são afastados e você está debaixo da proteção divina. De repente, você se envolve com esse tipo de atitude, um exemplo grave de pecado, e Paulo então determina que essa pessoa seja corrigida e afastado desse contexto do Evangelho e jogado no reino de Satanás. E lá então é a hora que falta o pão.
Você se lembra do filho pródigo? Eu vou dar esse exemplo porque o filho pródigo estava na casa do pai. A casa do pai é o lugar da fartura. É o lugar da bênção, é o lugar da promessa, é o lugar de tudo de bom. Mas pai, eu quero ir embora, eu quero fazer da minha vida o que eu quero. Então vai, filho, você vai. Ele foi para o mundo de Satanás. E o que aconteceu? Acabou o dinheiro, acabou a saúde, acabou os recursos, acabou a possibilidade, acabaram-se os amigos, acabaram-se as farras, e aí então veio a escassez, a fome, a dificuldade, quem sabe a doença, as torturas, né, emocionais da vida, e aí ele procura numa porta, no outra não encontra, emprego não tem, saber trabalhar também não sabe, é filho de papai, é protegido, é abençoado, aí ele vai parar num curral, pastoreando porcos, um animal imundo, que ele não tinha nem coragem de chegar perto, mas agora desejava comer as próprias comidas do porco. Ou seja, ele foi jogado na sarjeta. E de repente, naquele lugar tão terrível, ele passando fome começa a observar o decurso da vida e dizendo assim, não sei por que eu estou aqui. Na casa do meu pai um estrangeiro come com fartura. Na casa do meu pai, se passar alguém com fome, ele dá comida à vontade. Na casa do meu pai, os empregados estão vivendo muito melhor do que os patrões nessa terra aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou confessar para ele. Eu vou admitir o meu erro. Eu vou abrir o jogo, eu vou dizer, eu pequei contra o céu. Eu vou rasgar o coração diante dele. Eu vou dizer, eu me rendo. Eu sou um miserável, ordinário, pecador. Eu não mereço a tua graça. Eu nem posso ser chamado de teu filho. Eu nem mereço estar dentro da tua casa. Mas se o Senhor me der um emprego, uma oportunidade de trabalho, me considerar como um jornaleiro, me der alguma coisa para me comer, me perdoa. Eu pequei. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Que a maior riqueza que aquele rapaz tinha era a capacidade de reconhecer o seu erro. Aquele rapaz estava arruinado, determinadamente arruinado, mas ele tinha uma riqueza. Ele conhecia o tamanho do coração do seu pai. Sabia que o seu pai o perdoaria e o reintegraria e o colocaria de volta. Foi por isso que Paulo orientou a disciplina. E nós terminamos dizendo, a disciplina, queridos, não é um açoite. A disciplina não é um chicote para cortar, para corrigir, para machucar. A disciplina não é uma vingança. E a disciplina não é para tirar e destruir e acabar com a sua vida, não. A disciplina é para salvar o pecador. A disciplina é para recuperar a vida que estava sem esperança. A disciplina é para que você encontre lições na vida. Que você, como fez o filho pródigo, depois de dar com os burros na água, depois de bater a cara na parede, depois de sofrer as consequências das suas próprias ações, reconheça o erro e diz assim, vou voltar para a casa do meu pai. Agora Paulo diz assim, olha, ele precisa ser tirado, porque sabe por quê, irmãos? Ele está com os dois pés aqui, ó, eles têm um pé aqui no reino de Deus e um pé no reino das trevas. Quantos cristãos estão assim hoje? Parte dele é santo, parte dele é profano, parte dele está na igreja cantando, louvando e adorando, a parte dele está no mundo da perniciosidade. E Paulo diz assim, se eu não consigo convencê-lo, tirar o pé de lá do mundo e se socar totalmente no reino de Deus, então eu tiro ele daqui de dentro. E lá fora, quando ele estiver sozinho, sem a proteção de Deus, então ele vai achar o caminho do arrependimento. A disciplina, então, tem o objetivo de provocar o arrependimento. Mas se existe uma lição que todos nós podemos tirar para as nossas vidas desse texto tão acirrador, é que a minha vida cristã e a sua não pode ter dois caminhos. Eu não posso ter dois senhores. Eu não posso adorar a dois deuses.
E eu não posso viver ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo profano. Eu preciso escolher o caminho que eu vou tomar. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, ser crente não é nada fácil. Não adianta tentar dizer assim, ser crente é uma delícia, uma maravilha. Não, ser crente é difícil, é um desafio. Você tem que vencer a você mesmo todo dia. Tem que vencer a sua vontade todo dia. Tem que resistir à tentação todo dia. Tem que ser mais forte do que o pecado que bate na sua porta todo dia. Tem que renunciar, tem que engolir sapo, como diz o ditado, tem que engolir os desaforos que alguém te diz, tem que sofrer todas as consequências, tem que dizer não para o pecado todo dia. Então não é fácil. Você está aqui porque você conheceu um amor maior do que todos, que é o amor de Deus, renunciou a tudo, porque a Bíblia diz assim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, negue a sua vontade, abra mão do seu desejo, dispense os seus prazeres, é tudo o que você está fazendo para ser um cristão. Não é nada fácil. Agora, passar por tudo isso e ainda ir para o inferno? Renunciar a tudo isso e ainda não ter a vida eterna? Qual foi a vantagem? A vantagem é zero. Só existe uma alternativa boa. Ou você fica lá e viva logo todas as regalias do pecado, ou então renuncia a ele e vem para o reino de Deus e viva a vida eterna em Cristo Jesus. Não existe meio termo no cristianismo, irmãos. E tentar fazer um meio crente é como tentar dizer que uma mulher está meio grávida. Ou ela está grávida ou não está grávida. Ou você é crente ou não é crente. Ou você é santo ou não é santo. Você não tem como viver no meio termo. E Paulo está dizendo, se essa pessoa pensa que pode fazer isso, então corte ele daqui, discipline ele daqui, colha, arranque ele daqui, deixa ele sofrer sozinho. Quando ele estiver descoberto, sem proteção, sem a graça do reino de Deus, então ele vai cair naquela sarjeta que o filho pródigo caiu. Aí ele vai dizer assim, meu Deus, estou perdido. Volta para a casa do teu pai. E você só vai conseguir entrar se você disser, pai, eu deixei tudo lá fora. Eu não vou trazer nada que eu achei lá. Eu estou chegando aqui integralmente para ser teu servo, para andar na tua presença, para obedecer a tua voz, para fazer a tua vontade, para engrandecer o teu nome e servir o teu reino. Então, queridos, eu encerro com esse desafio hoje. O desafio de dizer que Paulo chegou a dizer assim, tira essa pessoa do meio. Olha, eu não... Parece que as pessoas dizem assim, eu posso aceitar um almoço na casa de um amigo que não é crente. Paulo está dizendo, olha, eu não estou dizendo para você fechar a amizade com uma pessoa do mundo. Não, você pode ter os amigos sim, só não pode fazer o que eles fazem. Você pode viajar junto, você pode fazer uma série de coisas junto. Agora Paulo está dizendo assim, mas se por acaso é uma pessoa que diz que é crente, que diz que é santo, que diz que é do reino de Deus, e essa pessoa é tão imoral ou tão pecaminoso, quanto aqueles que não conhecem o Evangelho, com essa pessoa, porque ela é hipócrita, falsária, mentirosa, com essa pessoa, eu prefiro que você nem coma na casa dele. Nem coma com ele. Tem uma outra lição maior ainda, doída como todas. A hipocrisia não cabe no cristianismo. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Não é com o pastor, com o ministério, com a igreja, com os irmãos, com quem te vê, não. É com você mesmo, você e Deus. Não adianta, porque fazendo essas coisas, você está enganando a si mesmo. E a salvação, queridos, querendo ou não, requer a santificação. Requer compromisso com a verdade da Escritura Sagrada. A salvação não se compra com mãos levantadas, com danças e com louvores. A salvação não se conquista falando em línguas estranhas e profetizando. A salvação se conquista
vivendo um cristianismo à luz da Bíblia. Só tem esse jeito de ganhar a vida eterna, fiel até a morte. Não tem outro meio. Por isso, não vale a pena ser um cristão de Araque. Por isso, não vale a pena viver nos dois mundos. Não tem como. Não vai ter resultado positivo. Por isso, não vale a pena pecar e continuar disfarçado de crente. Não compensa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu quero convidá-los para ficar em pé.